Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a essa live de estudo da Palavra de Deus, live de estudo bíblico. Nós estamos fazendo aqui acerca das bem-aventuranças que estão no Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, que está ali em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Tá? Nós estamos aí entrando na nossa quarta semana de estudos, né? Começamos os estudos aí falando sobre a armadura do Espírito, né? Foi o primeiro estudo que nós fizemos ali em Efésios capítulo 6, foram 12 estudos, 12 dias, né? Trabalhando esse tema da armadura do Espírito, e já estamos aí no quarto dia do estudo acerca das bem-aventuranças, né? Começamos aí a falar das bem-aventuranças que estão ali no capítulo 5 de Mateus, do versículo 3 ao versículo 12, né? E o Senhor tem nos abençoado grandemente. Sejam muito bem-vindos todos que estão chegando aí. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre a tua vida. Nós estamos aqui para aprender da Palavra de Deus juntos, para estudarmos juntos acerca do que o Senhor deseja para nós. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser pedir uma oração, alguma coisa nessa direção, coloca aí seu nome na rolagem, coloca sua dúvida. E a gente tem alguns irmãos que fazem parte da equipe que vão estar anotando a sua dúvida, anotando o seu pedido, e a gente depois vai estar entrando em contato com você para poder estar ajudando, sanando as suas dúvidas aí, te ajudando aí no nome de Jesus, tá? Então, antes de mais nada, nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse dia, né, que nós podemos estar aqui, estamos vivos, graças a Deus. Se você está aí desse lado, me ouvindo falar, é porque, graças a Deus, você está vivo, né? Sabemos que as lutas vêm, as dificuldades vêm contra a nossa vida, mas o Senhor está sempre conosco. A promessa dele é: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos felizes porque o Senhor está conosco e vamos agradecer a Ele nesse momento. Amém? Pai, nós queremos te dar graças por esse dia de segunda-feira que o Senhor nos proporcionou, Pai. Chegarmos até aqui, nesse horário, juntos, ó Pai, para podermos estudar da Tua Palavra, Senhor. Muitos dos Teus filhos passaram por um dia atribulado, uma correria para lá e para cá, com trabalho, com uma série de tarefas. Mas nesse momento eles estão separando esse tempo para estar diante do Senhor, para estar meditando na Tua Palavra, Senhor, e aprendendo um pouco mais de Ti. Pai, que nesse momento haja paz no coração dos Teus filhos, Senhor. A Tua filha, o Teu filho, talvez passaram por um dia atribulado de muitas tarefas, Senhor, e nesse momento desejam esse momento de paz, Senhor, de tranquilidade na Tua presença. Que o Senhor possa nos proporcionar esse momento agora, e que possamos aprender um pouco mais de Ti, sermos edificados pelo Senhor. Muito obrigado por tudo. Entregamos esse momento, esse estudo em Tuas mãos, que eu possa desaparecer, Senhor, agora, e que o Teu Espírito possa prevalecer nesse estudo, ó Pai, para a vida dos Teus filhos. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós vamos começar, antes de mais nada, lendo a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Amados, o que nós temos falado aqui desde o início é mostrar para você que não há qualquer chance de haver compatibilidade entre essas bem-aventuranças e o caráter do mundo. Boa noite, Luísa, que Deus te abençoe. Então, quando nós olhamos para essas bem-aventuranças aqui, o que nós vemos? Nós vemos uma total diferença entre essa pessoa aqui, que está caracterizada, tá, nas bem-aventuranças, e aquilo que nós vemos no mundo. Por quê? Ele fala de pobreza de espírito, e nós já vimos que no mundo nós não somos incentivados a ser humildes, a ser pobres de espírito. Muito pelo contrário, nós somos incentivados a sermos, a confiarmos em nós mesmos, a termos um espírito altivo, né? A avançar, a fazer acontecer. E a palavra está dizendo que bem-aventurado o que é pobre de espírito. É importante você lembrar que bem-aventurado significa verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. Então a palavra está dizendo que esse tipo de pessoa que é aquela pessoa que é verdadeiramente feliz. Ué, verdadeiramente feliz a pessoa que é pobre de espírito? Verdadeiramente feliz a pessoa que chora? Verdadeiramente feliz a pessoa que é mansa? Consegue perceber que há uma diferença daquilo que o mundo encara como felicidade e aquilo que as Escrituras estão nos ensinando que seja a felicidade? Já percebemos então que não se trata de algo que nós possamos fazer pela nossa própria força, por nós mesmos. Essa realidade aqui, que o Senhor está dizendo que as únicas pessoas verdadeiramente felizes são essas aqui, essa realidade não dá para ser construída pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço. É algo completamente diferente. Então nós temos aprendido que não dá para fazer pela nossa própria força, é algo diferente daquilo que o mundo encara como felicidade, tá? E você só vai conseguir viver essa realidade se for por meio do Espírito Santo de Deus. Então é necessário, como nós já temos visto, que é importante que você creia no Senhor Jesus, e somente quando você crê no Senhor Jesus é que você consegue se tornar verdadeiramente feliz. Então já guarda isso no seu coração agora. Se você não crê no Senhor Jesus, se você não crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, você pode até encontrar paliativos nesse mundo. Através dos bens materiais, você pode ser até, de certa forma, feliz, realizado, vamos dizer assim, conquistando bens materiais, uma casa, um carro, seja lá o que for. Você pode até conquistar pessoas, corpos, para desfrutar desses corpos. Você pode até conquistar fama, talvez reconhecimento, vamos dizer assim. Mas nada disso vai conseguir preencher um vazio que há dentro do teu coração. Porque esse vazio, como alguns já dizem, ele é do tamanho exato de Deus. É do tamanho exato de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós conseguirmos viver essa realidade aqui. Seja bem-vindo, Félix, seja bem-vinda, Érica. Érica faz parte da nossa equipe também, junto com o André, com o Marconi, com o Freitas, o Fábio e tantos outros irmãos aí, o Beto, que já fazem parte da equipe. Então, amados, nós começamos a falar sobre as bem-aventuranças e aprendemos que ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, é o primeiro passo
é o primeiro passo para que você possa entrar no reino dos céus. Por isso ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tá? Então, sem essa pobreza, sem essa humildade de espírito, você não consegue entrar no reino dos céus. O que é essa pobreza? O que é essa humildade de espírito que nós vimos? É quando você olha para a grandeza do Senhor e reconhece que sem Ele você não é nada, que você não é ninguém. Você não tem capacidade, poder de realizar nada se não for pela graça e pela misericórdia de Deus operando na sua vida. Essa é a pobreza espiritual. Essa é a humildade espiritual, que não tem nada a ver com aquela falsa humildade, né, de usar uma roupa desgarçada, né, um tênis sujo, um carro velho. Não tem nada a ver com isso, né? É quando isso, Félix, é quando você mostra a tua total dependência do Senhor. Você depende completamente dele. Esse é o primeiro passo para você poder entrar no reino dos céus. E nós vimos também que essa humildade, essa pobreza, essa dependência, ela vai começar a gerar um outro sentimento em nós. Nós vimos que as bem-aventuranças, elas não podem ser vividas isoladas, como versículos isolados, né? Ah, eu vou ser um pobre de espírito, mas não quero ser manso. Não, eu vou ser o que chora, mas eu não quero ser perseguido por causa da justiça. Não, não é assim, irmão. Ou você vive todas, ou você não vive nenhuma. E todos os crentes, repito, todos os crentes devem demonstrar todas as bem-aventuranças em sua vida, todas elas. É um processo. Lembra quando nós estudamos sobre a armadura do Espírito, né? Que é um processo, esse revestir-se do Senhor, essa construção de Cristo em você, ela é gradativa, mas ela é consistente, né? Ela acontece de uma vez para sempre. Então isso significa que você vai sendo transformado à imagem do Senhor Jesus e vai demonstrar todas essas características aqui. Pouco a pouco você vai demonstrar essas características. A primeira nós vimos aqui é a humildade. Agora nós vamos falar da segunda característica, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Lembrando, bem-aventurado significa verdadeiramente feliz. Agora, pensa comigo, não parece uma contradição? Verdadeiramente feliz é o que chora. Ué, como assim? Como que a pessoa pode ser feliz chorando? Não parece uma contradição isso? Mais uma vez a gente está vendo uma bem-aventurança que entra em choque direto com aquilo que o mundo pensa que seja a verdadeira felicidade. Por quê? A verdadeira felicidade aqui, ele está falando, está em um tipo de tristeza. E o mundo não ensina isso. Não. O mundo vai dizer assim, as coisas já são bastante ruins para que a gente ainda fique procurando tribulação para nós, né? Seja bem-vindo, Marcos. O mundo já é muito difícil, a vida já é muito complicada para a gente ficar procurando mais tribulação, mais luta, né? Ou seja, a gente tem que ser feliz, né? As músicas incentivam a isso, né? As personalidades na televisão. Tem que ser feliz a qualquer custo. Vamos lá, vamos ser feliz e mais nada, né? É o que o mundo diz para nós. Tudo que se faz no mundo visa exatamente o oposto dessa bem-aventurança. Ninguém no mundo se esforça para chorar, mas para ser o quê? Feliz. Há um esforço no mundo para ser feliz, não para chorar. Mas a Bíblia diz que os únicos que são verdadeiramente felizes são os que choram. E aí? Seja bem-vindo, meu amigo Beto. E aí? Como desenrolar essa contradição? Como desenrolar essa aparente contradição? Ser verdadeiramente feliz chorando. Vamos entender
que a Bíblia ainda fala lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 25, na parte B, ela fala assim: ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ou seja, ela ainda condena aqueles que riem no mundo. Olha que loucura. A Bíblia, além de nos incentivar a chorar, ela condena quem fica rindo. Olha que coisa. Isso revela o quê? O total contraste com o mundo natural, irmão. O total contraste. Vamos entender primeiro o que não significa esse choro. Porque talvez você esteja perguntando assim: tá, Rodrigo, tudo bem, mas o que significa esse choro? Bem-aventurados os que choram. O que significa esse chorar? Vamos entender primeiro o que não significa, tá? Que às vezes, quando a gente entende o que não significa, fica mais fácil, porque a gente às vezes tem uma ideia errada do que a Bíblia fala para nós. A gente às vezes tem uma ideia errada do que significa esse chorar. Não é o choro pela perda de um ente querido, por exemplo. Tá? Quando morre alguém da nossa família, um parente muito próximo, a gente chora de tristeza. Mas a Bíblia não está falando desse choro. Não é o choro de tristeza pela perda de alguém. Também não é o choro quando você perde um bem material, por exemplo. Roubaram teu carro, não tinha seguro, você perdeu o carro, aí você chora de desespero. Perdi meu carro. Ou então choveu, inundou, alagou sua casa, você perdeu tudo dentro da sua casa, né? Perdeu os móveis, perdeu tudo, aí você chora de desespero porque perdeu tudo. Não é esse choro, tá? E também não é o choro que vem aos nossos olhos quando a gente está passando por um problema, uma dificuldade que a gente não consegue vencer, uma coisa muito difícil e tal, e a gente chora de nervoso, chora de desespero. Não é esse choro que a Bíblia está dizendo. Não é esse choro, tá? Que choro é esse? Seja bem-vindo, Branca. Que choro é esse, tá? Trata-se de uma realidade espiritual, tá? Que a gente quase não enxerga mais na igreja hoje em dia, infelizmente, tá? O que a gente vê hoje em dia no meio evangélico, no meio cristão, vamos dizer assim, evangélico, católico, seja lá qual for? O que a gente vê? A gente vê campanhas, a gente vê convites que prometem o quê? Felicidade, né? Venha e pare de sofrer, né? Venha e pare de sofrer. E por que a igreja não exerce mais impacto no mundo? Por quê? Porque justamente a igreja está desarranjada. Ela está por dentro, ela está completamente desconectada com o verdadeiro ensino bíblico acerca das bem-aventuranças. Tá? Porque nós já aprendemos que quando o homem, quando a mulher vive essas bem-aventuranças, ele causa uma diferença, um contraste com o mundo, um impacto no mundo tão grande que o mundo não consegue olhar para você sem enxergar Cristo na tua vida, sem enxergar a diferença, sem enxergar o Evangelho na sua vida. Então a gente precisa entender o que significa isso, porque hoje em dia o cristianismo ele precisa ostentar uma espécie de jovialidade, né? Para ele ser atraente para o mundo, ele precisa ostentar uma jovialidade, uma alegria, né? Para poder atrair as pessoas passarem na frente do templo e ver todo mundo rindo. Ah, coisa boa! Que legal! Olha como eu sou feliz, né? Olha como eu sou feliz! Olha o carro lindo que eu tenho! Olha a roupa linda que eu tenho! Olha como eu falo bem! Olha como eu sou bonito! E tal. Ou seja, ostentar uma jovialidade para tentar atrair as pessoas olharem assim e falarem: poxa, tá vendo como eles são felizes? Então eu vou lá, vou participar desse negócio, né? Seja bem-vindo, Wilson. Então eu vou participar desse negócio, porque parece que é legal. Não tem nada a ver com as escrituras isso, irmãos, tá? Isso é só estratégia de marketing. Só isso, tá?
você ostentar que é bonito, que é jovial, que é feliz, é estratégia de marketing, irmão. Por quê? Porque a Bíblia não precisa disso para atrair o pecador. O Espírito Santo não precisa de estratégia de marketing para atrair o pecador. Ele precisa simplesmente que nós vivamos as Escrituras. Que você viva a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus se manifeste na tua vida e na minha vida. E assim nós atrairemos o perdido. É assim que a gente atrai o perdido. É pela vida através da palavra de Deus. Então, será que essa falta de choro espiritual que a gente vê no meio do cristianismo hoje em dia seria uma falta de sobriedade, uma falta de gravidade, vamos dizer assim, e até de conhecimento em relação à doutrina do pecado? Será? Será que nós realmente conhecemos de uma maneira sóbria, grave, o que é a doutrina do pecado? Entendemos o que é realmente o pecado e quais são as consequências dele para Deus e para nós? Essa é a pergunta. Porque não pode, repito, não pode haver a verdadeira alegria cristã sem a correta compreensão acerca do pecado e das suas consequências. Não tem como. Não tem como você entender o que é a verdadeira alegria sem entender realmente o que é o pecado. Sabe por quê? Porque senão se torna uma noção superficial e equivocada de alegria cristã. A verdadeira alegria cristã, ela depende desse conhecimento, tá? E o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo é que essa superficialidade, ela vai se refletir, sabe aonde? No evangelismo. Seja bem-vinda, Clarice. No evangelismo. Por quê? Porque a gente vai fazer, sabe o quê? Quando a gente tem a noção errada do pecado e do que é a alegria cristã, a gente vai começar a evangelizar errado. Evangelizar por motivos errados. A gente vai começar a tentar atrair as pessoas pelos motivos errados. Atrair as pessoas para, por exemplo, olha, vem que Jesus vai mudar a sua vida. Vem que Jesus vai te dar um novo coração e você vai ser feliz e você vai ser curado. E você vai ser... Tá, mas será que é isso mesmo? O Lloyd Jones, ele vai dizer assim, ó: nós precisamos ser humildes de espírito, a primeira bem-aventurança, antes de começarmos a ser cheios do Espírito Santo. O negativo precede o positivo. E temos aqui, novamente, um outro exemplo precisamente desse fenômeno, que é a bem-aventurança do choro. É necessário que a convicção do pecado anteceda a conversão. Ou seja, se a pessoa não tem convicção do seu próprio pecado, do que é o pecado e do seu próprio pecado, ela nunca se converte de verdade. Ela pode até vestir roupa de crente, falar o linguajar de crente, carregar uma Bíblia. Seja bem-vindo, Adelmo. Ela pode cantar, ela pode tocar instrumento, ela pode pregar, tirar dízimo e oferta, ela pode até apacentar, mas ela nunca se converteu de verdade, enquanto não entender verdadeiramente o que é o pecado e qual a consequência dele para Deus e para nós. Entenda isso hoje. Agora eu pergunto: você sabia que existem pessoas que, dizendo-se cristãs, passam a vida toda sem saber o que significa a verdadeira alegria cristã?
Pergunto para você, você sabe o que é a verdadeira alegria cristã? Ô Marconi, seja bem-vindo, meu amigo. Você sabe o que é a verdadeira alegria? Verdadeira alegria mesmo. O motivo de você ser alegre. Até no meio da tribulação, até no meio da luta, até no meio da dificuldade. Você sabe o que é? Essas pessoas não compreendem, elas precisam primeiro ser convencidas do pecado, para só então desfrutar da alegria da salvação. A verdadeira alegria é a alegria da salvação. Não é a alegria da cura, não é a alegria da prosperidade, não é a alegria do dinheiro no bolso e de estar rodeado de um monte de pessoas. A verdadeira alegria é a alegria da salvação. É essa a verdadeira alegria. E tem gente que até hoje não sabe o que é a verdadeira alegria. Está dentro do templo, 50 anos dentro do templo, e não sabe o que é a verdadeira alegria da salvação. Não tem noção do que significa isso. Agora, eu quero te falar, irmão, irmã, uma curiosidade. Se você olhar para Cristo, o exemplo de Cristo, né, na Bíblia, por mais radical que possa parecer, nós vamos perceber que em lugar nenhum aqui do Novo Testamento, nunca se registrou, em momento algum, que Jesus tenha sorrido. Procura, pode procurar. Isso não significa, lógico, né, que ele tivesse sido uma pessoa sisuda, né, o tempo todo de cara fechada, carrancudo, né? Mas ele certamente era uma pessoa grave, era uma pessoa séria. Ele não era uma pessoa jocosa. Já tentaram representar ele num filme como um cara jocoso, que ficava rindo, passou a mosca, ele ficava rindo, pulando. Não estou dizendo que Jesus não ria, não é isso, entenda. A Escritura não registra isso em momento nenhum, ele rindo, tá? Muito embora ele pudesse rir, se alegrar, né? Mas a Escritura registra Jesus chorando. Já está lembrado? João capítulo 11, versículo 35 diz o quê? Jesus chorou, né? Além do que, Isaías 53, versículo 3 vai dizer que ele era um homem de dores, que sabia o que era, né, padecer. Ou seja, ele era uma pessoa castigada. A população ali de Jerusalém, a população de Israel daquele período era uma população extremamente pobre, muito pobre. Jesus ele não era pobre de maré de si, não, ele era filho de carpinteiro, ele tinha a profissão de carpinteiro, né? Ô Beto, que bom! Então, ele era carpinteiro, ele era filho de carpinteiro, tinha uma profissão, ele provavelmente trabalhava junto com a sua família, com seus irmãos, trabalhava ali na lavoura junto com a família, trabalhava fazendo outros serviços, era uma espécie de faz-tudo, vamos dizer assim, né? O carpinteiro ele era uma espécie de faz-tudo naquela época. Então ele tinha uma situação mais ou menos, mas trabalhava-se muito naquela época, muito. Então ele era uma pessoa experimentada no trabalho, trabalhava muito, né? E como está dizendo aqui a Escritura, nos ensinando aqui as Escrituras, Jesus, em 2 momentos, pelo menos, ele chora. Ele chora diante do túmulo de Lázaro, que está em João 11, e ele chora diante de Jerusalém. Estão lembrados? Lá em Lucas 19, versículos 41 e 42, diz assim: quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria, ele vai dizer, né? Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho da paz, Jerusalém. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Jesus chora naquele momento diante de Jerusalém. E por que ele estava chorando? Pelo que Jesus estava chorando? O que você acha? Por que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro? Lembre-se que não é o choro pela perda de um ente querido, né?
Não é o choro também pela dor. Jesus também não chorou de emoção diante de Jerusalém, né? Ah, porque Jerusalém era linda. Não, não é isso. Por que Jesus chorou? Porque Lázaro e Jesus eram amigos? Será que é isso? Não. Por que Jesus chorou? Ele chorou pelo mesmo motivo que Paulo chorava todos os dias. Vamos ver lá Romanos 7, versículos 14 ao 24. Olha só. Paulo dizendo: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, Paulo dizendo. Pois eu sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei o que eu faço, que o que eu faço é errado, isso mostra que eu concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Assim, eu descobri essa lei em minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Aí ele chora, ele fica desesperado, ele diz: como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Pelo que, meu irmão, minha irmã, Paulo está agoniado nesse momento? Pelo que Cristo chorou, irmãos? Ambos lamentam, sabe pelo quê? Pelo efeito maligno e destrutivo do pecado na vida humana. Paulo está chorando porque ele percebe o efeito em si mesmo, que impede ele de viver uma vida santa, perfeita. E Cristo, ele chora, sabe por quê? Porque ele observa o distanciamento que o pecado faz entre o homem e Deus. E além disso, ele observa o efeito final do pecado, que é o quê? A morte. Quando ele chora diante do túmulo de Lázaro, não é porque eles eram amigos, é porque ele vê ali o efeito final do pecado, a morte. Quando ele chora diante de Jerusalém, ele chora porque o pecado afastou Jerusalém de Deus. O pecado afasta, o pecado nos afasta de Deus. É por isso que Cristo chora ali. Ele chora porque ele viu a morte. Ele chora porque ele viu o distanciamento que o pecado faz entre nós e Deus. E Paulo chora pelo pecado em si próprio. Esse é o choro, irmãos. Esse é o choro. O choro pelo reconhecimento do pecado que ainda habita em nós, que ainda habita na nossa carne e que nos faz pecar. É o choro quando você percebe: meu Deus, pequei de novo. Meu Deus, eu pequei de novo. Eu não aguento mais isso, Senhor. Eu não aguento mais pecar. Eu quero me livrar disso. Não me deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação. Eu não quero mais pecar, Senhor. O Espírito Santo te fez livre do pecado, mas ainda há uma lei na nossa natureza humana que nos faz pecar. E isso nos faz chorar, agoniados, desesperados. Por quê? Porque ansiamos pela libertação, pela liberdade. Senhor, eu anseio por ser livre dessa natureza pecaminosa. Eu não quero mais, eu não aguento mais conviver com esse pecado. Eu não aguento mais ser tentado e cair.
eu anseio por essa libertação. Olha o que Romanos 8, 23 vai dizer. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Gememos. Senhor, eu não vejo a hora. Podia ser agora, Senhor. Podia ser agora que o Senhor nos arrebatasse, que o Senhor redimisse o nosso corpo, para que não pecássemos mais. 2 Coríntios 5, 1 e 2 diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Nessa tenda terrena, nosso corpo, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. O que é? O nosso corpo transformado, nosso corpo redimido. O verdadeiro nascido de novo, ele não se conforma com o pecado, ele chora pelo pecado. Ele chora. E aí está um sinal claro. Se o homem ou a mulher que se diz cristão, consegue conviver de boa com o pecado, tranquilamente, sabendo que aquilo é errado, e consegue conviver de boa com o pecado. Meu irmão, tu sabe que isso é pecado? Sei. Isso não te incomoda, não? Não me incomoda não, meu irmão. Isso é um sinal claro de que essa pessoa não nasceu de novo. Não nasceu. Ela não passou pela porta da humildade, de reconhecer que ela não é nada sem o Senhor. E essa humilhação, essa humildade não gerou nela essa consciência de que ela precisa do Senhor, de que ela precisa da redenção do Senhor. Esses são exemplos de lamento de alguém que se sente acorrentado à sua natureza pecaminosa e anseia pela redenção total. Paulo, escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Coríntios, ele fala isso, né? Alguém que não se conforma com o pecado, mas que se sente incomodado pelo pecado. Pergunto para você, o que o pecado gera no teu coração? Tranquilidade? De boa? Ou ele gera um incômodo? Ou ele gera um pesar? Ele gera um lamento no teu coração? Se ele gera um lamento, é um bom sinal. É o sinal de que você nasceu de novo. Mesmo que você ainda esteja engatinhando nesse processo, mas é o sinal que você nasceu de novo. Agora, se não gera nada, meu irmão, se você consegue ficar de boa com o pecado na tua vida, fazendo tudo errado, que a Bíblia diz que é errado, e você está fazendo tudo errado, você precisa nascer de novo hoje. Entender que o pecado te conduz à distância de Deus, te conduz para longe de Deus e vai te levar para a morte eterna. Desperta hoje, acorda hoje. Acorda hoje. Ouve a voz do Senhor falando com você hoje. E tenha certeza que se você confessar o seu pecado hoje para o Senhor, reconhecendo quem Ele é, primeiramente, reconhecendo que Ele é tudo, Ele é o Altíssimo, se humilhar diante dEle, confessar os seus pecados para Ele e clamar pela misericórdia do Senhor, Jesus Cristo te salva hoje e te liberta do pecado. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai querido, eu te dou graças, ó Deus, pela tua palavra, que é rica, que é poderosa e que tem nos abençoado nesses dias, Pai. Senhor,
nós gememos, choramos, ansiamos, meu Deus, pela libertação final dessa natureza pecaminosa na qual nós ainda estamos presos, Senhor. Esse é o nosso choro, Senhor. Mas louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua palavra diz que bem-aventurados os que choram. Verdadeiramente felizes são esses que choram pelo pecado, porque eles serão consolados. Pai, amanhã nós vamos continuar falando sobre essa bem-aventurança, mas eu já te dou graças porque eu sei que o teu Espírito Santo já está falando no coração de muita gente hoje e mostrando que verdadeiramente feliz é só aquele que entendeu o que é o pecado, qual é o dano que o pecado traz, que é o distanciamento do Senhor e a morte eterna. Entendeu isso e entendeu que precisa de ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço agora que o Senhor preencha o coração dessa pessoa agora com o consolo do Senhor, Pai, do teu Espírito, porque o teu Espírito é o consolador, Pai. E que essa pessoa possa ter paz no seu coração, paz contigo, Pai, se ela confessar os seus pecados a ti, clamando pelo perdão. Te agradecemos por esse estudo de hoje e te pedimos que o Senhor abençoe a noite de todos os teus filhos, todos aqueles que passaram pela live, todos aqueles que entraram, que colocaram seus nomes, que botaram um comentário, todos, meu Pai. Abençoa todos eles, Pai. Que tenhamos um fim de noite abençoado, uma noite de descanso tranquila e que a terça-feira amanhã seja guardada e abençoada pelo Senhor. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amados, graças a Deus, concluímos mais um dia de estudo. Amanhã nós vamos continuar nessa bem-aventurança, tá? Bem-aventurados os que choram. Tem mais coisa ainda para a gente entender, né? Vamos aprender sobre a consolação do Senhor. O que é essa consolação, né? Vamos aprender mais do Senhor amanhã. Então já te convido para que você possa separar um tempinho amanhã também, né? A gente tem ficado aí 40 minutos mais ou menos, né, de estudo, por aí, começando 21h30, indo até 10h15 mais ou menos. Então, separa esse tempinho amanhã para que a gente possa estar junto novamente. Convida outras pessoas, chama outras pessoas, compartilha, para que a gente possa estar aqui estudando e aprendendo mais da palavra, porque eu sei que tem edificado vidas, tem abençoado vidas, né? E eu tenho certeza que nós vamos ver os frutos desse estudo, né? O Marconi, que tem sempre essa consciência, né? O André está sempre falando comigo sobre isso, Fábio, os irmãos Beto, né? A Érica, que a gente vai ver o fruto do trabalho do Senhor. Eu não vi se a Elisa estava aí também, né? Hoje não vi se ela entrou, mas ela também faz parte aí conosco. Então, em nome de Jesus, nós vamos ver o fruto desse trabalho na vida de cada um, no nome de Jesus, amém? Então amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos e tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar, amém? Fiquem com Deus, um bom descanso e até amanhã, se o Senhor permitir, amém? Fiquem na paz, tchau, tchau.